Daí, pessoal, mais uma resolução. Assinale a alternativa que não apresenta um número real. Então, dentre esses 5 números aí, né, os 5 oitavos, a dízima periódica 078888, letra C aí tem raiz quadrada de menos 64, letra D raiz quadrada de 65 e o valor do π. Então, dentre esses números, tem um deles que não é real e eu tenho que identificar. Para fazer essa identificação, eu vou, nesse vídeo, fazer, como de costume, uma abordagem também teórica, né? Pequeno resumo, para que o aproveitamento didático dessa questão seja mais rico, seja mais interessante. E então eu vou acrescentar aí nessa lâmina uma espécie de resumo dos conjuntos numéricos, a partir aí de uma espécie aí de diagramas. Então aí eu tenho um esquema e vou representar nesse esquema os conjuntos numéricos. Então eu vou colocar assim, ó. Esse conjunto menor aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Então os naturais, por exemplo, o número 8, o número 17, o número 0 e assim por diante. São números inteiros positivos, ok? Aí, pela ampliação desses naturais, me surge o conjunto dos números inteiros propriamente dito. E aí, esse conjunto aqui dos números inteiros, então ele segue os naturais também. Os naturais estão dentro, né? Os números naturais pertencem ao conjunto dos inteiros, ou ainda o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros têm o símbolo Z, com esse tracinho aqui, né, diferencial. E aí, então, por exemplo, nos números inteiros continua valendo o 8, o 17, o 0, porque são naturais, e a correspondência negativa, menos 8, menos 17, menos 34, ou menos 32, e por aí vai. Aí, uma ampliação desse conjunto dos números inteiros resulta no conjunto dos números racionais, o conjunto Q. Então, o conjunto Q observa que os naturais estão dentro do Q e o conjunto dos inteiros também. Então, continua aí o 8, o 17 e o 0, que são naturais. Também o menos 8, o menos 17, o menos 32, que são números inteiros, né? São esses últimos somente inteiros. E aí também entram nos racionais. Aí eu vou fazer aqui uma observação, que nos racionais eu tenho as frações propriamente ditas, ou os números que podem ser representados como frações. Então, frações ou representações equivalentes a frações. Por exemplo, o 8, próprio 8 aqui, ele pode ser representado através de 16 meios. O 17, ele pode ser representado como 51 terços, ou pode ser representado como 170 décimos, enfim, tem pelo menos aí uma fração que representa esses números, da mesma forma os demais. Justamente por isso que nos números racionais, os naturais fazem parte dos racionais e os inteiros também fazem parte dos racionais. Mas aí entram nos racionais também as frações. Então, tipo 2 terços, 7 quartos, menos 5 meios. Então, as frações como um todo. Também entram aqui nos racionais os números que são com vírgula, né? Tipo 4,5. Isso porque eu posso dizer que é 9 meios. Entra também os 10,5,
que eu posso dizer que é 21 meios. Entra também frações que não terminam por 0,5, terminam, por exemplo, por 0,4. No caso, 6,4 também é racional. E aí eu posso dizer que o 6,4 é 64 sobre 10, por exemplo. Então, de forma geral, os números com vírgula são racionais. Depois disso, me vem as dízimas periódicas. Então, as dízimas periódicas, por exemplo, 5,727272 e por aí vai. Também são números racionais. Então, isso aqui, ó, pertence ao conjunto dos racionais. E aí, juntando tudo isso, ainda faltam os irracionais, né? Os irracionais aqui do lado. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Aqui do lado eu tenho um outro conjunto separado dos racionais, portanto, separado dos demais. Então, ele é um conjunto disjunto, né, em relação aos racionais. A gente fala que quando o conjunto está separado, ele é um conjunto disjunto. E aí eu tenho aqui o conjunto dos irracionais. Vou colocar esse símbolo aí, esse I, para irracionais. E esses racionais, eles se caracterizam principalmente por raízes inexatas. Por exemplo, raiz de 10, que não é 5, né, é quebrada. Raiz cúbica de 4, que não é o 2, né? Se fosse raiz quadrada de 4 seria o 2. E também nesse conjunto dos irracionais tem as dízimas não periódicas, por exemplo, 5,720425,8 e por aí vai. Ó. Nota que é uma dízima, mas não é periódica, não tem período, não tem repetição, embora o 2 aqui, ó, repita, mas não forma período, né? Não forma um padrão lógico de repetição. Ou um padrão, não um padrão lógico de repetição, mas não forma um conjunto de algarismos repetindo, né? Um grupo de repetição. Então, esses dois aqui são os irracionais. E aí a questão é sobre os reais. E aí o que eu posso dizer é que os reais os reais eles surgem então da união dos racionais com os irracionais. Então todos esses números que foram colocados aqui, ó, racionais ou irracionais, eles são reais. Então até agora não apareceu nada que não seja real. Então nota que a variedade de tipos, né, de números, de qualidades que são reais é uma variedade grande. Então é mais fácil eu colocar para ti aqui, ó, quais são os números que não são reais. Não são números reais. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho a situação de raiz quadrada de negativo com índice par. Isso não é um número real. Inclusive essa situação aí fazia com que lá no nono ano, oitava série, quando se resolve uma equação do segundo grau e dentro da raiz, lá aplicando a expressão do Bhaskara, dentro da raiz resulta um valor negativo, o exercício ele é de certa maneira interrompido e disse que a solução não é real, né? E o exercício então ele fica de certa maneira suspenso naquele momento. Mais tarde, quando se trabalha com o conjunto dos números complexos como um todo, ou ainda o conjunto dos números imaginários, aí sim a equação ela tem a sua resolução continuada, mesmo quando aparece um valor negativo dentro da raiz com índice par. Então aqui eu vou colocar exemplo para ti. Raiz quadrada, por exemplo, de menos 7. E nota que esse número aqui não é real, não pelo 7, que é a raiz quebrada, porque as raízes inexatas eles entram nos irracionais aqui, ó. Seria um número irracional e portanto seria real. Ele não é real pelo negativo com par, assim como a raiz quarta, por exemplo, ó, de menos raiz quarta do menos 16 também não é real, embora
embora a raiz quarta do 16 fosse positivo aqui, ó, seria 2. Tá? Mas se tratando de negativo, então não tem raiz real. Então aqui está um caso bem importante de número que não é real, raiz de número negativo com índice par. E outra situação onde não se observa o número real é o número imaginário. Bom, e como é que eu identifico o número imaginário? O número imaginário ele tem a presença da unidade imaginária da partícula i. Por exemplo, 7i menos 4i, 5,8i, 3 sétimos de i. Então, quando tem a partícula i, tem essa unidade imaginária, significa que o número então não é real, né? Ele justamente é imaginário. Então, aqui eu tenho os dois casos que não são reais. Então, para essa questão, né, eu vou focar nessas duas situações. Ó. Vou procurar perceber se o número em questão se trata de um desses dois casos. Caso não se trate, é real. Se encaixar em um dos casos, não é real. Ok? Então, tá aí essa espécie de resumo. Só para concluir aqui nesse diagrama, né, já que eu coloquei também aqui por fora, eu tenho esse conjunto maior aqui, ó, por fora, que aí sim é o conjunto de todos os números, nenhum número ficaria fora desse grupo maior aqui, e esse conjunto então, ele é o conjunto dos números complexos. Então entram todos os números. Dá para dizer que esse conjunto dos números complexos resulta da união dos reais com os números imaginários. E o conjunto dos reais seria esse conjunto aqui, ó, que se dá pela união dos racionais. Então por aqui, ó, são esse grupo os reais, se dá pela união dos racionais com os irracionais. Ok? Bom, e agora vamos para a questão. 5 oitavos. 5 oitavos é fração. Fração se encaixa nos racionais. E racionais, ó, pertencem aos reais. Então, todas as frações são números reais. Não é essa a resposta. Letra B, dízima periódica, 0,78888. Dízima periódica, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Dízima periódica também é um número racional, portanto aqui, ó, real, já que os reais surgem da união dos racionais com os irracionais. Então, também não é a letra B. Letra C, raiz quadrada de um número negativo. Lembra que aqui o índice é 2. Então, raiz de índice par de negativo. O que eu tenho? Aqui, ó, esse caso aqui, ó, raiz de índice par de número negativo não é real. Então, essa aqui é a minha resposta, a alternativa onde não aparece o número real, ou seja, aí uma raiz de número negativo. E aí a letra D eu tenho raiz quadrada de 65, é uma raiz inexata, é uma raiz quebrada, mas observa que as raízes quebradas, aqui por exemplo, ó, raiz quadrada de 10 é uma raiz inexata, aqui também, ó, raiz cúbica de 4 é uma raiz inexata. E essa raiz inexata, ela é pertencente ao conjunto dos irracionais. E os irracionais, observa, fazem parte dos reais. Está aqui pelo desenho. Ó. Eu junto irracionais com os racionais para formar os reais. Okay? Então, eu tenho aí que esse número, embora seja uma raiz inexata, seja um número irracional, mas é real. E aí tem aqui o número π. Bom, o número π eu não mencionei aqui dentro dessa espécie de revisão de conjuntos, mas o π ele é um número que é uma dízima não periódica e ele se encaixa então nesse tipo de número aqui, ó. O π ele é um número irracional. E se ele é irracional, por extensão, ele é também real. E aí então também a letra E eu tenho um número real. Então, a única alternativa que apresenta um número não real é a raiz quadrada de menos 64. Então, isso aqui é um número imaginário. É a alternativa. Eu posso até aproveitar aqui. Olha o que eu vou fazer. Ó.
eu vou transformar raiz de menos 64 em raiz de 64 vezes menos 1, né, que é a mesma coisa, dá menos 64. E aí eu vou separar essas raízes aqui, ó, raiz de 64 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz de 64 é 8 vezes raiz de menos 1 é igual a i, é a partícula i. A partícula i vale raiz quadrada de menos 1. É como se fosse a definição da partícula imaginária, né? É o quanto se estabelece para o valor de i. Raiz quadrada de menos 1. Então aqui eu tenho 8 vezes o i, ou seja, eu tenho 8i. E aí, mais uma vez, eu percebo que os números que são imaginários não pertencem aos reais. Ok? Então era isso. Espero que essa questão, embora seja bem simples, né? Mas aí eu fiz todo esse apanhado teórico para complementar e espero que isso aí te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.